Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre um tema bastante interessante, porém polêmico. Em razão disso, acredito que irá surgir diversas opiniões. Estamos falando de comprar ou alugar um veículo. O que vale mais a pena financeiramente? É importante destacar que nos dias de hoje há empresas no mercado que oferecem aluguéis de carro a um preço mais acessível, desde que haja a contratação do aluguel por um determinado prazo. É o chamado carro por assinatura. Nessa modalidade, o cliente se compromete a passar um determinado tempo com o veículo e paga uma mensalidade. E dentro da mensalidade já está incluso todos os custos de manutenção do veículo. Ao final do período, o cliente devolve o veículo à locadora. Então, conforme vocês podem ver aí na tela, já existe uma simulação feita entre alugar ou comprar um carro próprio. Essa simulação ela foi extraída de um vídeo que circula na internet, aqui no YouTube, sobre o que vale mais a pena, comprar ou alugar. Se vocês quiserem ver com mais detalhe como se chegou nessa simulação, eu sugiro que vocês acessem o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam entender melhor a respeito do tema. O que eu vou apresentar hoje para vocês é uma informação que não foi inserida no vídeo original, para que, com base no vídeo original e esse que eu estou acrescentando algumas informações, vocês possam ter maiores informações e assim tomar as melhores decisões. Então, conforme vocês podem ver, aqui a gente tem uma coluna simulando uma situação em que o cliente resolve alugar um carro por 12 meses. Lembrando que essa situação foi uma situação real vivida pela pessoa que apresentou originalmente esse vídeo, ok? E aqui a gente tem uma outra simulação que trata da situação em que o carro ele é adquirido à vista. Então vamos lá, eu vou explicar rapidamente essa construção aqui dos custos no período de 12 meses e logo depois eu vou apresentar essas informações dos gastos financeiros e do patrimônio do indivíduo ao final do período, tá ok? Então vejam o seguinte, a simulação que foi feita com base em um veículo que é um Ford Ka, tá? É um Ford Ka. Esse veículo, na situação de aluguel do carro, ele custou 1.320 por mês, é o valor da mensalidade, e ao final de 12 meses se pagou 15.840 por esse veículo. Veja que na situação da assinatura do carro, ou seja, do aluguel, a pessoa ela não teve custo com a compra do veículo, porque o carro foi alugado. Também, consequentemente, ela não precisou vender o veículo, porque ao final do contrato o cliente simplesmente devolveu o veículo para a locadora. Não teve gasto com desvalorização do veículo, que aqui a gente chama de depreciação. Não teve gasto com documentação, IPVA, DPVAT, licenciamento, porque já está incluso lá na mensalidade. Assim, foi com o seguro, manutenção e emplacamento. Notem que o cliente não teve nenhum custo adicional além da mensalidade que se paga pelo veículo, tá? Então, nessa situação, o veículo custou 15.840 para o cliente. Numa outra situação, simula a hipótese em que o cliente resolve comprar o veículo. Então ele compra o veículo por 67.540,35. Ao final dos 12 meses,
a pessoa simulou e viu que o veículo estava custando, sendo comercializado no mercado por 56.740. Então, nesse intervalo aqui de 12 meses, o cliente teve um custo decorrente da desvalorização do veículo de R$ 10.791,35. Tá? Então, R$ 10.791,35 ele corresponde à depreciação que o veículo sofreu nesse intervalo de tempo de 12 meses. Então, além desse custo, o cliente teve que gastar com documentação do carro R$ 2.811,61, seguro do carro R$ 2.500, manutenção de R$ 900, emplacamento de R$ 300, ao ponto que, ao final dos 12 meses, se a gente somar esses custos, vai apresentar aqui um total de R$ 17.302,96. Ok? Aí aqui tem um ponto interessante. Qual é a discussão que gira em torno entre alugar um veículo ou comprar? Parte aqui da ideia que se a pessoa resolvesse alugar o veículo, ele teria disponível esse valor de compra de R$ 67.540,35, que ele poderia estar investindo em uma aplicação, e o retorno dessa aplicação seria o que no vídeo chama de custo de oportunidade, que aqui não vamos entrar no mérito do que seria o custo de oportunidade. Então se fez a simulação que, aplicando R$ 67.540,35 numa aplicação financeira a uma taxa de 0,5% ao mês, esse valor renderia R$ 3.827,69. Então aqui o vídeo ele apresenta que esses 3.000 seria um custo porque a pessoa deixou de ganhar 3.800, então passa a ser um custo de oportunidade, segundo o vídeo, para essa situação, passando a apresentar um custo total da aquisição do veículo de R$ 21.130,65. Aí aqui é importante fazer o seguinte destaque. Aqui pode-se pensar, mas na situação da aquisição do veículo, a pessoa gastou esse valor de 17 mil, mas tem o veículo em casa. Não, tá? Aqui fez a simulação de que nas duas situações, ao término dos 12 meses, nenhuma da situação ia ter veículo. É tanto que o veículo ele foi vendido aqui, pelo valor de 56 mil, e isso provocou um prejuízo, um custo adicional para o cliente de 10.791, que está dentro aqui do custo total. Tá? Então, quando considera o custo de oportunidade, o custo na aquisição vai para 21.130,65. Ao se comparar com o custo da locação, que é 15.840, chega-se na conclusão de que nessa simulação era mais econômico ter um carro aqui por locação ao invés de comprar um carro. Sendo que aqui observe o seguinte, pessoal. É importante aqui a gente observar que esse valor de 67.540, ao se fazer a aplicação conforme foi sugerido, ele iria ficar preso, o dinheiro iria ficar preso, rendendo durante os 12 meses. Tá? Não seria retirado desse valor as parcelas que iriam pagar mensalmente do aluguel do veículo. O que é que a gente observa aqui nesse ponto? No estudo apresentado, na simulação apresentada, considerou-se que se esse valor ele tivesse sido aplicado, ele iria gerar 3.800.
Então a pessoa deixou de ganhar 3.800. Isso seria o custo de oportunidade que foi somado aqui ao custo do produto para dar o custo geral. Mas daí a gente observa o seguinte, ó. No caso da locação, essa pessoa aqui tem disponível todo mês 1.320. Esse 1.320, ele não está sendo sacado, não está sendo tirado da aplicação financeira. Então a pessoa está utilizando de alguma outra fonte de recursos para pagar a mensalidade de 1.320. Aqui o que é que a gente observa então? Se essa pessoa não tivesse escolhido pela locação do veículo, ou seja, tivesse escolhido pela compra, aqui também tem um custo de oportunidade. Se essa pessoa tivesse todo mês aplicando 1.320, investindo em uma aplicação financeira, qual era o valor que ela teria ao final dos 12 meses? Então, já que ela resolveu pagar o aluguel, fazer o aluguel, ela deixou de ganhar aquele rendimento. Então, aqui faltou colocar no estudo, tá? O quanto é o custo de oportunidade para o caso de locação de veículo, ok? Feito isso, aqui eu acrescentei ao estudo, então, para que a gente possa chegar numa conclusão, nas duas situações. Se a gente levar em consideração que se eu escolho comprar o veículo e mensalmente eu faço uma aplicação desse valor que eu estou deixando de pagar, porque eu não estou alugando, quanto é que iria ficar o patrimônio dessa pessoa ao término se ela tivesse escolhido a compra do veículo? E também a gente vai fazer a simulação aqui, quanto é que vai ficar o patrimônio dessa pessoa se ela resolve alugar o veículo, pegar esse valor de aquisição mais esses desembolsos financeiros que ela faz no decorrer dos meses e aplicasse. Eu estou sugerindo isso para que a gente possa comparar, ter uma mesma base de informação para que possa fazer uma comparação mais justa, para saber o que é que vale mais a pena, comprar ou alugar. Então aqui eu incluí no estudo dois tópicos, que é o gasto financeiro, quanto é que a pessoa que alugou o carro ela teve de gastos durante esse período, quanto é que ela desembolsou financeiramente e quanto é que ela desembolsou financeiramente para adquirir o carro. Então aqui vamos abrir para a gente poder ter uma noção, ok? Então vejam bem, na situação em que a pessoa escolhe pelo aluguel do carro, ela todo mês vai estar pagando 1.000, desembolsando 1.320. Que isso aqui dá um total no ano de 15.840. Então, ela só vai desembolsar financeiramente só essa parcela, ok? No caso do aluguel do carro. Já quem resolve adquirir um carro, além do custo da compra do bem, que é 67.540 e 35, a pessoa teve que desembolsar esse valor para comprar o bem, ela também teve que desembolsar uma outra parte, que foi 542 e 63, uma média todo mês, de tal forma que vai dar 6.511 e 61 centavos. E o que seria esse gasto de 6.511 e 61 centavos? Vejam aqui o seguinte, ó. A pessoa teve que desembolsar financeiramente, além dos 67, ela desembolsou 2.811, que foi para documentação de IPVA, DPVAT, entre outros. Ela também teve que desembolsar 2.500 para o seguro, R$ 900 para a manutenção do veículo, R$ 300 para emplacamento. Então, ao longo do tempo, dos 12 meses, essa pessoa gastou, além dos 67.540, ela retirou de dinheiro mais 6.511 e 61 centavos. Ok, pessoal? Então, quanto é que essa pessoa gastou no período aqui de 12 meses? Gastou 67 mil e uma média aqui de 542
por mês, no caso da aquisição do veículo. No caso da compra, essa pessoa gastou todo mês 1.320. Beleza? Então agora aqui, para a gente finalizar o vídeo, vamos entender como é que vai ficar o patrimônio dessa pessoa ao término do período de 12 meses. Então vamos lá analisar agora esse outro item. Vejam aqui o seguinte. Tá? Vou trazer aqui. A pessoa que resolve alugar o veículo, ela teria disponível, porque ela deixou de gastar, 67.540. Ela teria disponível esse valor. Então, esse valor de 67.540, ela poderia ter pego esse valor e ter feito um investimento, tá? Aplicou, fez uma aplicação financeira. Ela deixou de gastar. Se ela deixou de gastar 67, ela tem 67 mil disponível para investir. Além desses 67 mil, essa pessoa deixou de gastar 542 todo mês, que vai dar o custo de 6.511, que a gente já explicou aqui o que seria. Então essa pessoa também teria disponível para investir todo mês 542,63 todo mês durante 12 meses. Ao final dos 12 meses, essa pessoa teria feito um aporte de 6.511,61. Então, quanto é que essa pessoa investiu? Investiu aqui, ó, o somatório de 67 mais 6, ela investiu R$ 74.051, tá? Numa aplicação que vai render aqui 0,5% ao mês, tá? Estou utilizando essa rentabilidade de 0,5% ao mês porque é a mesma taxa que foi utilizada no vídeo que fez esse estudo, tá? Então aqui 67 mil aplicado inicialmente, mais um aporte de 542,63 todo mês, a uma taxa de 0,5%, vai gerar uma correção de 4.339,86. O que eu quero aqui que vocês entendam é o seguinte: essa pessoa ela tem 67 mil aplicado, ela tem guardado, que todo mês ela foi guardando 542, que é o valor que ela deixou de gastar por não ter comprado o carro. Então ela investiu 74 mil. Esses 74 mil rendeu líquido para essa pessoa 4.339. Então se a gente somar esses três itens, essa pessoa vai ter um montante de R$ 78.391,82. Sendo que durante esse período essa pessoa teve que gastar algum recurso. O que foi que ela gastou? Ela gastou justamente a mensalidade do veículo, que ela teve que pagar todo mês, ao ponto que o total pago foi R$ 15.840. Então, qual é o patrimônio dessa pessoa ao final de 12 meses? A aplicação de 67, mais a aplicação de 6.511, que ela guardou, deixou de gastar, mais a correção monetária de 4.339, menos o que ela gastou com a mensalidade de 15.840. Então, o patrimônio final dessa pessoa ficou em R$ 62.551. Esse foi o patrimônio final. Agora vamos pensar na situação em que a pessoa compra o carro, tá? Resolve comprar o carro. Essa pessoa inicialmente ela não tem valor para investir. Por quê? Porque ela pegou todo o dinheiro que tinha, 67.540, e gastou na aquisição do carro, do veículo. Então ela não tem investimento inicial. Sendo que, se ela deixou de pagar a mensalidade do carro, ela não vai pagar mensalidade, esse valor de 1.320, ela teria, hipoteticamente, tá? Nessa situação, ela teria disponível também para fazer a aplicação financeira. Então, todos os meses, ela ia aplicar 1.320 no decorrer de 12 meses, então ela iria aplicar 15.840. Isso aplicado
a uma taxa de 0,5%, que é a mesma taxa utilizada para o aluguel, essa pessoa ia ter 15 mil, esse valor ia corrigir R$ 442,80. Então, ela teria 15 mais 442, ela teria um montante juntado aí nesse período de R$ 16.282,80. Sendo que essa pessoa ela teve que gastar durante o período R$ 6.511,61. O que seria esse R$ 6.511,61? É a manutenção do veículo que no período ali de 12 meses ela gastou com documentação, ela desembolsou financeiramente, com documentação, com seguro, manutenção, emplacamento. Então ela desembolsou financeiramente R$ 6.511,61. Ao término dos 12 meses, ela pegou o veículo que tinha comprado lá no início e vendeu. Então ela arrecadou com essa venda R$ 56.749. Então se a gente fizer essa conta de 15 mil, que foi a aplicação que ela foi fazendo mês a mês, mais 442,80, a correção que essa aplicação rendeu, ela teve que desembolsar R$ 6.511,61, que foi a manutenção que ela fez do veículo. E ela, ao término, conseguiu arrecadar do veículo R$ 56.749. Essa pessoa ela ficou com um patrimônio aqui final de R$ 66.520. Tá? Então, se a gente for analisar sobre esse aspecto, a situação de comprar ou alugar, e com base nessas informações, a gente percebe que o resultado é diferente do que foi apresentado no estudo anterior. Você vê que se a gente analisa simplesmente aqui os custos, a gente chegou na conclusão de que era mais viável alugar do que comprar. Sendo que se a gente for analisar nesse ponto, percebe-se que depois de 12 meses, o patrimônio da pessoa está valendo R$ 66.520. Ao comparar com o aluguel 62 mil, então o aluguel ele não torna nessa situação sendo favorável. Seria mais favorável comprar o carro, porque teria aqui um acréscimo no patrimônio final de R$ 3.968,37. Tá? Isso aqui equivale a 6% a mais do que se a pessoa tivesse alugado o carro. Aqui é importante destacar o seguinte: por que a gente chegou num resultado diferente do outro vídeo? Por quê? Porque no outro vídeo ele não levou em consideração que esse valor que é pago mensalmente do contrato de aluguel, se a pessoa resolve comprar o carro, ele deixa de ser pago. E se ele deixa de ser pago e ele fosse investido, a pessoa conseguiria algum retorno relacionado a essa aplicação. Tá? Então aqui faltou incluir essa informação. Tá? Além disso, a gente precisa levar em consideração que na situação da assinatura, você vai desembolsar todo mês 1.320. Esse 1.320, se você não faz assinatura, você teria a oportunidade de investir esse valor também. Da mesma forma que, se você resolve alugar o carro, esses 67 mil que você teria para comprar, você poderia alugar, investir também. Além desse investimento, você também poderia investir o custo com manutenção do carro, que seria 6.511. Então, é importante fazer essa simulação para saber em qual hipótese é mais vantajoso alugar ou comprar. Nessa situação, repito, isso foi uma situação vivida por uma pessoa real, tá? Por uma pessoa real. A pessoa resolveu alugar o carro do que comprar. E ele teve exatamente essa mensalidade, foi uma mensalidade real, e preferiu investir o recurso, tá certo? Feito essa simulação, pessoal, a gente não pode chegar na conclusão
de que alugar é melhor do que comprar, ou comprar é melhor do que alugar. Tudo vai depender do cenário, tá? Porque são várias variáveis que vão influenciar nesse processo aí de cálculo. Vamos pegar aqui, eu fiz uma outra simulação rapidamente, não vou explicar para vocês a forma como eu fiz porque foi a mesma. Só fiz uma alteração para a gente visualizar. Vejam aqui o seguinte. Vejam aqui o seguinte, tá? Nessa outra situação aqui, eu peguei os mesmos dados, são as mesmas informações. As mesmas informações. O que é que eu alterei? O que é que eu alterei? Apenas a taxa de juros da aplicação financeira. Na primeira simulação, eu usei a mesma taxa que foi utilizada, que foi proposta pelo o estudo que foi feito anteriormente por outro canal. Nesse eu alterei aqui, coloquei uma taxa de 1%. Se a gente conseguir uma aplicação de 1%, qual seria mais vantajoso? Alugar o carro ou comprar o carro? O estudo foi o mesmo, tá? Só foi alterado só a taxa. Aqui a gente já nota uma diferença. Há uma taxa de aplicação de 1%, o patrimônio final da pessoa passa a ser 67.547 e da pessoa que resolveu comprar o carro nas mesmas situações, passa a ser 66.977. Vejam que o patrimônio do aluguel aqui da pessoa que alugou é maior do que da pessoa que comprou, em R$170. Tá? Em R$170. Então, aparentemente, nessa situação hipotética aqui, seria mais vantajoso alugar o veículo. Mas daí, notem o seguinte, tá? Aqui eu trouxe aqui alguns parâmetros que eu considero como sendo relevante para a tomada de decisão, que vai influenciar diretamente nesse cálculo. O custo do veículo comparado ao preço do veículo, nessa nossa hipótese aqui, é de 1,95%, tá? Para assinatura. A taxa de juros é de 1%. É de 1%. Sendo que, para o veículo, se a gente compra o veículo, o custo do veículo é de 2,61%. Tá? O custo para se manter um veículo é maior do que para alugar o veículo. Teve uma desvalorização aqui que já está dentro desse 2 de 15, a gente levou em consideração 15,68. Tá? E a taxa de juros nessa nova simulação é de 1%. Tá? É de 1% ao mês. 1% é muito ou é pouco? Tá? Aí a gente precisa comparar com os parâmetros que a gente tem hoje na economia. Então, no dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo, CDI, a taxa CDI, que é referência para algumas aplicações financeiras, ela está girando em torno de 5,15% ao ano. Isso aí equivale a 0,41 ao mês. A taxa Selic, que também é referência para algumas aplicações, ela é quase igual ali ao CDI, 5,25% ao ano. E dali aproximadamente também 0,41% ao mês. A poupança é 3,67% ao ano, que equivale a 0,30% ao mês. Então vejam, em aplicações tradicionais, tá? Em aplicações mais simples, podemos dizer dessa forma, a pessoa não consegue chegar no rendimento de 1% ao mês. 1% ao mês corresponde a uma taxa já significativa, que não seria, acredito eu, algo tão fácil de se conseguir 1% ao mês. Tá? É impossível? Não, não é impossível. Se consegue essa taxa, mas não são todas as pessoas que vão ter o conhecimento necessário para aplicar seus recursos e conseguir aqui uma taxa de 1% ao mês ou mais, tá? Ou mais. Então, esse vídeo, o objetivo dele é só acrescentar, tá? Não é querendo menosprezar o outro estudo, nem desvalorizar o outro estudo, melhor dizendo dessa forma.
Pelo contrário, o outro tem a sua relevância, tem sua contribuição. O que eu estou propondo aqui é apenas uma contribuição a mais para que a gente possa acrescentar no estudo que foi apresentado já no outro canal, para que a gente possa ter mais informações e possa tomar a melhor decisão aí entre alugar ou comprar um veículo. Tá ok, pessoal? Então, no mais é isso. Espero vê-los em outra oportunidade. E quem gostou aí, curte o vídeo, coloca aí seus comentários, façam suas sugestões, o que é que vocês acharam, tá? Que isso aí é importante, possa ser que eu tenha passado despercebido em algum cálculo aqui e vocês consigam aí melhorar esse cálculo para que a gente chegue aí em algo mais confortável, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até mais!